Gente, o Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano realizou a primeira captação de órgãos de 2024. Foram captados os rins, as córneas, que foram destinados a pacientes na fila de transplante. Isso é muito importante, por isso a gente vai abrir espaço aqui no programa para conversar com o João Batista da Cunha. Ele é diretor assistencial do HCN. Uma boa tarde ao senhor, diretor. Seja bem-vindo. Muito boa tarde, Ademar. Boa tarde a todos os ouvintes do seu programa do TJ Goiás. É um prazer muito grande estar aqui falando um pouquinho para vocês desse serviço extremamente importante, né, que o HCN desenvolve junto, né, com os outros hospitais do estado e do Brasil em busca de trazer melhores condições de vida, né, de transformar a vida das pessoas através da captação, da doação de órgãos e dos transplantes. Queria que o senhor falasse desse caso específico, né? Um homem de 36 anos de idade teve morte encefálica. Como é que funcionou, por exemplo, nesse momento? Ele queria que fosse feito isso quando ele morresse, a família autorizou? Como é que funciona isso? O processo de captação, né, de órgãos antes do transplante, antes da doação propriamente dita, ele segue um processo rigoroso. E com este nosso paciente aconteceu da mesma forma, né? Todos os passos que são necessários para que se efetive, né, a doação e a posterior captação de órgãos, ela foi seguida, né? Um homem de 36 anos, né, cujas condições clínicas após a constatação da morte encefálica definiram pela possibilidade da doação. O primeiro passo foi o acionamento da família, porque é assim que se dá início ao processo, né? Após a constatação da morte encefálica, a família precisa ser acionada, né? Toda a notícia, todo o contexto tem que ser apresentado de uma forma bastante técnica, né? Por uma equipe previamente preparada e treinada justamente para fazer esse processo. Então, não é qualquer profissional que está habilitado para fazer, né? Existe uma comissão que faz essa abordagem que a gente chama tecnicamente aqui no hospital. Então a família foi acionada e aí foi tida essa primeira conversa, onde foi abordado todos os pontos, né, e todas as questões importantes relacionadas à doação de órgãos, né, como é que seria o processo, né, o quanto tempo isso demoraria, né, o que seria necessário, que no caso seria a autorização da família para que o processo de captação pudesse seguir. Agora, eu tenho um número aqui que a gente fica mais feliz, mais animado com eles, porque o número de doadores cresceu 39,5% em 2023 e também, olha, o número de transplantes também cresceu quase 50%. As pessoas estão mais conscientes, diretor? Eu acho que nós estamos numa onda, sabe, Jordevar, de maior informação, de maior divulgação. Este trabalho, né, que o seu programa está fazendo neste momento, é uma oportunidade que a gente tem de levar informações para as pessoas e de conscientizar a população sobre a importância da doação, né? Existe, né, ainda um preconceito, existe ainda a falta de informação, que são os dois fatores que mais limitam o número de doação de órgãos ou o sucesso na abordagem das famílias que vão autorizar a captação dos órgãos, né? Mas a gente tem visto que esse cenário tem mudado, ainda é pouco pelo tamanho da fila, né, que a gente tem no Brasil. Nós temos uma fila de mais de 60 mil pessoas aguardando por um transplante. Essa fila é uma fila única, né, uma fila longa, portanto a gente precisa de intensificar o trabalho de informação, de desmistificação, né, desse mito sobre a doação de órgãos, para que mais pessoas possam ser beneficiadas, né? Apesar dessa crescente, né, apesar de maior, a gente entende que tem maior conscientização, que tem um maior movimento, inclusive das instituições de saúde, para que as captações aumentem e os transplantes consequentemente, mas ainda a gente pode crescer muito. Então, ampliar a divulgação, poder divulgar mais e falar mais sobre, levar mais informação para as pessoas é muito importante. É um trabalho fundamental para a gente mudar ainda mais para melhor esse cenário. Esse espaço, então, diretor, o senhor falou aí na palavra preconceito, né? As pessoas têm muita resistência, né? Qual é o receio das pessoas na hora de definir se é possível ou não fazer a doação? A hora da abordagem, né, de definir, né, onde os profissionais têm contato com a família para dar a notícia de que o paciente está em morte cefálica, ela é um momento crucial. Então a equipe estando bem preparada, ela vai levar as informações de forma adequada, de uma forma
talvez mais serena, para que as famílias possam absorver e entender o que está acontecendo e consentir a doação. O que acontece é que, ao dar uma notícia de um óbito, no caso aqui, uma morte encefálica, o momento de fragilidade é imensa. Geralmente esse paciente é um paciente que está num processo muito grave, né? Ele vem geralmente de um trauma ou de uma outra situação de saúde delicada, então a família já está fragilizada. Então esse momento é um momento muito difícil. E o que acontece? Definir pela captação ou definir pela doação dos órgãos, muitas pessoas entendem que é definir pelo final da vida, no sentido literal de coração parar de bater, do pulmão parar de funcionar, da respiração cessar de vez. Né? Porque a partir do momento em que se estabelece a doação e que o paciente está liberado, né, para fazer o processo, vai ter todo um procedimento, ele vai entrar dentro de um centro cirúrgico monitorado e respirando, né, através de aparelhos, e ele vai sair de lá, de fato, do ponto de vista cultural nosso, ele vai sair de lá morto. Então, o principal ponto é essa questão cultural mesmo, de entender que eu vou definir pela cessação da vida de um parente querido. Então, aí, pela falta dos esclarecimentos, pela falta de conhecimento, por questões religiosas, por questões culturais mesmo, isso são fatores que interferem bastante no aceite da família, né, em fazer a doação. Eu quero agradecer a participação do senhor João Batista da Cunha, diretor assistencial do HCN. Diretor, muito obrigado ao senhor. Imagina, estou sempre à disposição. Obrigado pelo espaço que você nos cedeu aqui no seu programa.